de conter a desgraça que é da vida dessa população abandonada nas ruas pelas pessoas que compram animais. Então, eu diria que o problema da castração ele não pode ser abordado só é ético ou não ético castrar um animal. Vou me abster de fazer esse juízo, mas não vou me abster de falar que é antiético fabricar filhotes, vender filhotes, comercializar vidas, que por serem vivas vão se reproduzir em outras milhares de vidas. Segundo a estatística da OMS, uma cadela no período fértil pode reproduzir-se em 64 mil outros animais. Só uma. Porque a reprodução é geométrica. E é muito rápido. O ciclo da reprodução no meio urbano, ele é diferente do ciclo da reprodução no meio silvestre. Os animais na selva não se reproduzem na velocidade e, se reproduzem, não sobrevivem na quantidade em que essa espécie, quando vem para o convívio humano, se reproduz. Então, nós criamos um problema tendo domesticado algumas espécies, por exemplo, a canina e a gatina, né? Os gatos e cães. Mas não tínhamos esse problema do abandono até há 40 anos atrás, porque os gatos e cães viviam livres na roça, no pasto, lá no interior, no meio rural. Então não se punha a questão de ter que castrar os bichos, porque eles vão se reproduzir geometricamente, não tem nenhum humano agora para acolher essas novas vidas dessas duas espécies. Então, eu diria que a questão ética a ser abordada por qualquer política pública ou educação ambiental urbana é a questão da fabricação artificial de vidas para as quais não há expectativa de haver um tutor, alguém que se interesse em acolher essa vida. Se não abordarmos esse ponto, nós vamos simplesmente tentar sempre corrigir um erro que vem desse erro e não vamos conseguir. E os protetores de animais nos centros urbanos são muito poucos. Eles não dão conta das dezenas de milhares de animais abandonados nas ruas. Então, os próprios protetores, eu diria que precisam receber apoio de todos nós para implementarem políticas e leis, inclusive, de proibição de comercialização e fabricação de vidas indesejáveis. Se não tivermos projetos de lei proibindo fabricar cachorro e gato para vender em pet shop ou exposições ou isso ou aquilo, nós nunca vamos consertar esse erro e vamos continuar a ter que fazer contra os animais o gesto da castração. Então, o problema é outro, não é o da castração em si. A castração é o que aparece no final da cascata de erros. Os erros que precisam ser abordados estão lá no centro. Nós precisamos abordá-los lá no primeiro movimento. Então, políticas públicas de proibição, de fabricação e de comercialização da vida desses seres indesejados. Então, não quer, está proibido fabricar. Não é, eu não quero, mas eu tenho direito de fabricar. Quer fazer uma intervenção? Eu só queria aproveitar e comunicar que nós estamos preparando um evento pelo Movimento Gaúcho de Defesa dos Animais, que é sediado em Porto Alegre, né, Márcia? Para o dia 19 de novembro, no qual nós vamos estar abordando essa questão, a primeira jornada convivendo com os animais nos centros urbanos. Nós vamos fazer enfoque sobre essa questão da comercialização dos animais, né, abordando a parte ética, a parte dos direitos e do direito deles, né? Então, também aproveitando e falando para as pessoas que dia 19 de novembro estaremos com esse evento em Porto Alegre, dando muito enfoque a essa questão que a doutora Sônia acabou de falar. Okay. Muito bem, parabéns mais uma vez. Buenas. Ahimsa, princípio da não violência, versus todas as religiões que pregam o consumo de animais. Como? Eu não... Ahimsa, princípio da não violência, versus todas as religiões que pregam o consumo de animais.
não sei se as religiões pregam consuma bicho, coma carne. Não seria bem por aí. Talvez a gente cometesse um erro usando assim a frase. Mas é verdade que as grandes tradições teológicas, eu fiz uma revisão dessas tradições no meu livro Ética e Experimentação Animal. Um dos capítulos eu dediquei a revisar as grandes teologias que influenciam, formatam a nossa mente. Todas elas têm uma espécie de Gênesis, de teoria do Gênesis. Isso é uma teoria da hierarquia da criação das vidas e a hierarquização desses seres vivos. E aí é verdade que em todas elas há uma autorização para usar os animais. Não há um imperativo para usar. A mais liberal em relação ao uso dos animais é a Igreja Católica. Todas as outras têm grandes restrições. Os animais podem ser usados, mas esse uso é cercado de normas, cercado de proibições. A única que não tem norma, não tem proibição, é a teologia católica. Devemos isso a Tomás de Aquino, século XIII, XIV. Quer dizer, há 600 anos atrás ele nos liberou para um padrão de moralidade em relação aos animais que até hoje não foi redesenhado. Eu estou aqui para fazer um redesenho contrariando Tomás de Aquino e a Igreja Católica. Deixa eu te colocar então em São Francisco. Não representa a Igreja Católica. A Igreja Católica pouco se lixou para ele. Ele era católico, mas ele não é representante do dogma, da concepção dos animais da Igreja Católica. Quem é representante assinado é a teoria de Tomás de Aquino. Como trabalhar as pregas da religiosidade e seus dogmas com relação à utilização de animais em suas práticas? Relacionado. Nas suas práticas aí, todas as práticas. Sim. Isso, ter consciência, sim. Então eu diria, primeira concepção que devemos manter vivos, desconfiar que em tudo aquilo que consumimos está escondido o sofrimento de um animal. Essa seria a primeira atitude, a mais geral. Vai usar aquele álcool lá para desinfetar as mãos? Olha a composição dele. Outro dia, nós estávamos fazendo lanchinho, aí ontem à tarde, lá em Pelotas, aí limpei as mãos e ela falou, esse álcool aí acabei de ver, é produzido com glicerina. Quando glicerina, que é o nome assim, glicerina, parece um produto químico. Glicerina é de origem animal, a menos que esteja escrita glicerina vegetal. Se não tiver escrito, é de origem animal. Então, a primeira atitude seria desconfiar de tudo. Tudo que nós usamos, da tinta que eu imprimi a palestra, tudo, as roupas, refrigerantes, cosméticos, medicamentos, tudo passa pelo uso de animais. Então, essa seria a primeira atitude, não achar que tem uma coisa livre. A segunda seria, já que tudo tem componente de origem animal, e eu não posso me abster de usar esse tudo em um segundo, o que eu posso abrir mão? Então, a segunda atitude seria começar a desdobrar as pregas e definir que pregas eu vou alisar. E a partir desse momento, vou dizer, não, então eu já posso me alimentar sem usar nada de origem animal? Então essa vai ser a grande prega, o projeto de desfazer essa prega, de botar para dentro do seu prato, para dentro do seu estômago, produtos de origem animal, e essa prega vai acompanhar a gente o resto da vida. Vai ser mais difícil no início, depois o cérebro é fantástico, ele tem uma plasticidade, a gente se acostuma, passa a olhar para aquelas comidas com a maior indiferença. As pessoas acham que não, que a gente se tortura, tipo os flageladores da Igreja Católica na Idade Média, tem que sangrar assim para ser santo. Não, a gente não é santo. O cérebro tem uma plasticidade, a gente olha para aqueles alimentos como se fossem objetos de plástico. Não são mais comestíveis para o meu cérebro, eu olho para aquilo, não é mais comida. Pronto. E acabou o sofrimento. É óbvio que se eu estiver morrendo de fome, viajando numa rodoviária e sentar uma pessoa do lado, comer um sanduíche bem cheiroso, que o cheiro é do alho ou da cebola, mas tem um hambúrguer dentro, o meu olfato vai ter que respirar aquilo, o cheiro do alho, da cebola que está lá instigando o meu cérebro, e eu vou sentir vontade de comer aquilo que a pessoa está comendo. Eu não sei o que está lá dentro, só estou sentindo o cheiro. Então, óbvio, eu não perco os meus neurônios, pelo contrário, muitos mais deles foram ativados